Lucas capítulo número 7, versículo de número 11. Um texto muito conhecido. Lucas capítulo 7, versículo de número 11. Quem achou, diga amém. Vamos ler. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu e disse: não chores. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-se. O jovem sentou e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. E todos que ficaram cheios de temor louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós. Diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém? Esse texto é um texto incomum nos evangelhos, porque apenas Lucas vai relatar a respeito da viúva. Esse milagre aqui não é relatado nos outros evangelhos, como alguma das outras passagens. Algum dos outros milagres, ele é compartilhado. Por exemplo, o cego Bartimeu, o cego de Jericó, ele é compartilhado nos 3 evangelhos. Outros milagres também vão ser relatados em mais de um evangelho. Porém, Lucas, ele vai destacar esse milagre. Isso aqui é um dos primeiros milagres de ressurreição de Jesus. Nós podemos saber que há o milagre sobre Lázaro, mas esse milagre já é o final da rota de Cristo. Esse aqui vai ser o primeiro milagre de ressurreição que vai acontecer por intermédio de Jesus. Jesus começa o capítulo de número 7 relatando a respeito de uma poderosa fé, porque a fé que está sendo relatada do versículo 1 ao versículo 10 é uma fé de um homem que não está andando com Jesus. A fé de um homem que ele vai solicitar, não é nem ele que vai até Jesus, ele vai mandar que os seus servos, que homens vão irem até Jesus, e ao irem até Jesus vai solicitar que Jesus libere uma palavra, e por intermédio dessa palavra, ele tinha fé suficiente para crer que o seu servo seria curado. Então esse milagre aqui, Jesus quando ouve aquilo, Jesus se espanta, porque é muito grande, é muito forte a fé desse homem. Porque ele não está pedindo que Jesus vá até a sua casa, ele está pedindo que Jesus libere uma palavra. Esse homem tem mais fé do que muita gente, porque ele está dizendo: Jesus não precisa entrar na minha casa para mudar o quadro da minha vida. Jesus só precisa liberar uma palavra. Esse homem nos mostra a importância de você receber tudo aquilo que é liberado do altar, porque talvez Jesus vai produzir milagres não indo na sua casa, mas vai produzir milagre liberando uma palavra. Será que tem alguém aqui nessa noite que veio por causa dessa palavra? Porque uma palavra pode mudar o rumo da tua vida. Uma palavra de Jesus pode mudar o quadro da sua história. Então ele está dizendo: não vá na minha casa, mas libere uma palavra. Jesus, quando vê aquilo, se admira. E aí Jesus vai dizer que não acha uma fé igual a desse homem. Ao chegar em casa, a palavra já foi liberada e aquele servo foi curado. Então esse primeiro milagre do capítulo 7, Jesus vai produzir esse milagre à distância. O segundo milagre não é à distância, mas agora o texto vai nos dizer que ele estava em Cafarnaum. Ao sair de Cafarnaum, Jesus decide, porque quando você lê o versículo 11, diz que no dia seguinte, ou logo depois, o texto vai dizer que Jesus se movimentou, foi intencional a ida de Jesus até Naim.
A distância entre Cafarnaum e Naim não é uma distância muito pequena, mas é aproximadamente 30 quilômetros. 30 quilômetros de carro é rápido, Léo. Mas 30 quilômetros a pé é provavelmente um dia de distância. Então Jesus está num dia produzindo um milagre em Cafarnaum. No outro dia ele chega em Naim. E ao chegar em Naim, o texto vai começar, Lucas vai começar a falar a respeito de uma mulher. E essa mulher, apesar de Lucas ser entre os escritores dos evangelhos o mais detalhista, Lucas não vai fazer menção do nome da mulher. Por quê? Alguém sabe aqui o nome da mulher de Naim? Da viúva? Nós não sabemos. Nós não temos essa informação. E Lucas ele vai dizer que essa mulher está fazendo uma trajetória, e essa trajetória que ela está fazendo é uma trajetória não muito comum. Porque o texto vai dizer que ela é uma viúva, e essa viúva só tinha um filho, e esse filho agora dela morre. Olha o cenário que essa mulher está vivendo. Ela não é uma pessoa apenas que perdeu o marido. Já é ruim você perder o marido. Agora ela perde o seu filho. E perder o seu filho aqui significa que a fonte de sustento para essa mulher acabou. Porque muitas mulheres, por não ter nenhum parentesco, porque nós temos a lei, quando Moisés estipulou que quando a mulher morrer, o marido morrer, e esse marido tiver irmãos, o irmão deveria casar com ela para que gerasse filhos. Mas essa mulher, o texto não diz que tem parente, que tem família. Automaticamente, de acordo com a lei, essa mulher, pela cultura, não está sofrendo apenas uma dor de perda, uma dor emocional, mas essa mulher, ela também está próxima a viver pela pobreza, ou viver de esmola, ou viver de favores. Segundo a tradição judaica, essa mulher talvez não poderia nem retornar para sua casa. Olha o cenário que essa mulher está vivendo. Além de perder o seu marido, ela agora perde o seu filho. A ordem cronológica da vida é os filhos enterrarem os pais. Essa é a ordem natural. Ninguém aqui que tem filho quer falar assim, não, eu quero morrer depois dos meus filhos. Não. Se tem algum pai, alguma mãe aqui, que se o filho precisar, Felipe, de um órgão, olha, para o teu filho viver, eu preciso de um órgão seu. Quem é pai de verdade, quem é mãe de verdade fala, eu abro mão da minha vida em favor dos meus filhos. Essa é a ordem natural. Só que essa mulher agora, ela está percorrendo um novo ciclo. Um trajeto que ela já fez um dia. Quando foi, a gente não sabe. Mas um dia ela caminhou da sua casa ao cemitério para enterrar o seu marido. E agora o cenário que ela está vivendo é um cenário de repetição. Quando você supera uma dor, quando você supera uma perda, aquilo que você passou, o trauma que você superou, você não deseja mais passar de novo. Quando vencemos uma situação, nós não queremos passar de novo por aquela prova. Só que essa mulher, de novo, está fazendo o mesmo trajeto. E quando eu estava à tarde meditando nessa palavra, Deus me falava ao meu coração que tem pessoas vivendo um trajeto de repetição. Toda vez é a mesma coisa, é o mesmo problema, é a mesma situação. Só que eu me alegro com a palavra de Deus, porque da mesma forma que está dizendo que ela está fazendo um trajeto de repetição, a Bíblia diz que Jesus está se movimentando em direção a Naim. Eu não entendi, Enoque, me explica. Eu estou dizendo que essa mulher está fazendo um trajeto de repetição, mas a importância do texto é dizendo que Jesus está indo de encontro, Jesus está chegando para mudar a história dessa mulher. Eu quero liberar essa palavra para a tua vida nessa noite. Talvez você tenha vivido alguns cenários de repetição, alguns ciclos, mas hoje Deus irá quebrar ciclos de repetições na sua vida. O versículo 11 diz que Jesus está indo. Mas no capítulo do versículo 12, o texto diz que que essa mulher está se aproximando da porta. E quando falamos de filhos, automaticamente um exemplo básico e simples
Os filhos, ele tem a tendência de dar continuidade à nossa história. Nós, que somos pais, queremos que os nossos filhos dêem continuidade. Quando você tem um filho, você está dando continuidade. Essa mulher, ela agora está perdendo um filho. Automaticamente, como ela não tem marido, a história dessa mulher está sendo interrompida. E toda vez que você lembra de alguns personagens da Bíblia que tiveram o milagre de ter um filho, e você pode perceber que, por exemplo, Ana, no capítulo 1 de 1 Samuel, ela está no templo pedindo o quê, gente? Pedindo o quê? Um filho. Ela está dizendo para Deus, Deus, eu quero que a minha descendência dê continuidade. Quando você lê lá entre Raquel e Jacó, ela está dizendo, Jacó, me dá filho, senão eu morro. Ela está dizendo, eu preciso ter continuidade. O maior exemplo de fé na Bíblia que nós temos, Abraão, um dia ele fala, Senhor, os meus filhos, meu filho vai ser Eliezer. Eu sei que Eliezer é um bom moço, mas é ele que vai ser o meu filho. Abraão está dizendo para Deus, Senhor, eu quero continuidade da minha história. E quando você lê, às vezes a gente não lê isso, gente. Mas você já percebeu que na Bíblia tem, fulano gerou ciclano, ciclano gerou beltrano, ciclano gerou beltrano. Porque a Bíblia faz questão de dizer e informar a história. Isso só está na Bíblia porque faz parte de uma história. Então, quando ela está perdendo o seu filho, automaticamente ela está dizendo, a minha história está sendo finalizada. E o nosso Deus é um Deus de história. Porque quando Deus se apresenta para Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, o que é que Deus fala? Eu sou o Deus do teu pai, sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac e sou o Deus de Jacó. Eu sou um Deus de história. E agora o texto está dizendo que essa mulher está tendo a sua história interrompida. Além do trauma de viver com a dor do luto da perda do marido, além do trauma de viver com o luto agora da perda do seu filho, ela está vivendo um cenário de dor, ela está vivendo um cenário de luto. Mas eu acho lindo isso aqui, porque no capítulo 12, quando ela está se aproximando da porta, Jesus está chegando ao seu encontro. Eu acho lindo porque isso aqui é profundo para a gente. No mês de julho, eu celebrei o meu primeiro culto fúnebre. Porque Jesus, quando chega aqui, Jesus vai dizer algo incomum para ela. Porque Jesus se encontra com ela e vai dizer assim, não chores. Como é que você vira, pastora Sirlene, para uma pessoa que perdeu alguém e fala assim, não chores? É igual, por exemplo, o doutor Carlos deve passar por isso. Você está vendo lá um paciente com um quadro crítico, mas você não pode falar totalmente aberto, você vai morrer. Jesus vira para aquela mulher e fala assim, olha, não chores. Só que o que me chama a atenção nisso tudo é porque Jesus está vindo com uma grande multidão e os seus discípulos. Essa mulher também está vindo com uma grande multidão. Qual é a diferença entre Jesus e a mulher? Jesus tem os discípulos e a multidão. Aqui tem um parênteses para a gente abrir. Porque Jesus, o Lucas está sendo detalhista de dizer, tem uma multidão e tem os seus discípulos. Porque os discípulos não estão ali por causa do milagre, a multidão sim. A multidão sempre que parava perto de Jesus, não era porque Jesus era bonzinho, por quem ele era, é porque Jesus poderia produzir algo na sua vida. Só que os discípulos não, os discípulos estão ali por aquilo que ele é. É tanto que isso é prova disso, que os discípulos estão todo o tempo, que um dia alguém vai virar e Jesus vai querer saber, olha, e quem vocês estão vendo aí que estão dizendo que eu sou? Aí alguém vira para Jesus e fala, olha, alguns estão dizendo que o senhor é Elias, outros estão dizendo que o senhor é Moisés. Aí Jesus vai perguntar, mas e vós? Quem, para vocês, quem eu sou? Aí Pedrão toma a palavra e vai falar, não, para ele só pode ser Moisés, pode ser Elias, mas para mim o Senhor é o Cristo.
o Filho do Deus vivo. Eu sei quem você é. Eu não estou caminhando com o Senhor somente por aquilo que o Senhor pode fazer, mas eu estou caminhando com o Senhor por aquilo que você é. Quero saber aqui nessa noite quem está caminhando com Jesus, não somente por aquilo que Ele pode produzir na tua vida, não pelos milagres que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é, Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Só que ao mesmo tempo que Jesus está carregando uma multidão, a mulher também carrega uma multidão. Só que a multidão que está com Jesus é uma multidão que está sendo fortalecida pelas palavras de Jesus, fortalecidos pelos milagres que Jesus está fazendo. Já a multidão que está com a mulher é a multidão que está sendo produzida por aquilo que ela está passando. É a multidão que está acompanhando ela somente pelo período da dor. E aí pergunta para essa pessoa que está do teu lado com carinho, com respeito para ela, fala assim: de que lado você está nessa noite? A multidão que está com Jesus agora se depara com a multidão da mulher. E aí, além da dor que essa mulher agora está passando, ela tinha que cumprir alguns requisitos. Pelo menos 3 coisas estavam esperando aquele defunto. Primeiro, quando alguém morria, precisava se colocar a contratar carpideiras para chorar no velório. Precisava contratar pessoas para chorar. Imagina, gente, além de você estar passando a dor, Rudney, você tem que contratar alguém para chorar no teu enterro. Segundo, precisava ter pelo menos 2 flautistas. Então ela tinha que contratar as carpideiras e os flautistas para tocar no cortejo funeral. Terceiro, havia uma hora marcada para o velório. Os coveiros estavam esperando no cemitério. E isso aqui é tão real que até nos dias de hoje, como eu estava falando, no dia que eu fui celebrar o culto fúnebre, o coveiro veio na porta falando assim: está na hora. Chegou a hora de enterrar o defunto. Porque tem hora marcada. Então esses 3 classes de pessoas estavam aguardando. Pessoas que eram beneficiadas pela dor de alguém. Pessoas que estavam somente ali porque alguém estava sofrendo. Mas a boa notícia é que esse enterro não vai se concretizar. A boa notícia é que Jesus está chegando para intervir na dor que aquela mulher está sofrendo. Talvez você chegou até aqui nessa noite e alguém tem se beneficiado com as suas derrotas, com os seus fracassos, mas hoje Deus está dizendo: eu estou interrompendo esse momento de dor, esse momento de luto que você está vivendo, para mudar o quadro da sua história. Aí Jesus se encontra com a mulher. Eu acho interessante, porque o Isbe vai dizer sobre os encontros da porta. Eu anotei isso aqui, porque o primeiro encontro é de 2 multidões: a multidão dos vivos e a multidão dos mortos. Segundo, a multidão de 2 filhos únicos. O filho da viúva era único, e Jesus também é o filho único. É tanto que João 3,16, que Deus vai dizer? Que ele é o seu filho unigênito. Terceira coisa, é o encontro de 2 eternos rivais, a vida e a morte. Isso aqui eu parei para ler o comentário que ele estava fazendo, porque aqui é encontro de 2 realidades. Só que eu me alegro porque toda vez que a vida se bateu de frente com a morte, houve transformação, houve mudança de expectativa, porque a vida agora está se deparando com a morte e está dizendo: não vai ter morte, vai ter vida, não é o fim, ainda há esperança. E é Deus dizendo para alguém nessa noite aqui: fica tranquilo, porque Deus está se deparando de frente com essa situação, e o quadro que era para a morte, Deus está dizendo: não vai ter morte, mas vai ter vida nessa noite. Aí você vai ver que somente Jesus tem o poder de mudar a morte em vida, porque ele vai dizer que ele é a ressurreição e a vida.
Ainda que esteja morto, se crermos, viverás. Então Jesus é aquele que tem o poder de fazer uma mudança que ninguém mais acredita, porque a morte é o fim. Quando vem a morte, acabou, William, não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo, se você crer, ainda que não tenha mais esperança, ainda que a expectativa tenha ido embora, se você crer nele, ele tem o poder de mudar o quadro que parece ser irreversível. Aí o texto vai dizer que Jesus vai parar no meio da porta. E às vezes, eu acho algumas histórias interessantes, porque Deus permite ela ir até o seu limite, porque o cemitério não era dentro da cidade, o cemitério era fora da cidade. Então ela sai de casa, e aqui tem outra coisa interessante, porque é as portas que essa mulher está passando. A primeira porta que ela está passando é a porta de casa. O velório acontece aonde? Dentro de casa. Ela tem que sair dessa porta, porque existem crises que vai nos permitir, vai nos fazer sair de casa. Então ela passa por essa primeira porta. A segunda porta, ela vai ter que passar pela porta da cidade. Só que eu acho lindo a terceira porta, Esther. João 10:9 diz: eu sou a porta. Não, vou repetir de novo porque você não entendeu. Ela passa pela primeira porta, a porta da casa. Ela passa pela porta da cidade. Mas João 10:9 vai dizer: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, esse terá vida. Tem alguém aqui nessa noite que quer entrar por essas portas? Essa porta está indo em teu encontro, e essa porta não é a porta de morte, é uma porta de vida para você. A porta que ela mais precisava se depara diante dela. Jesus é a porta que você precisa. Hoje Ele está dizendo: entra por essas portas nessa noite, porque quando você entra por essas portas não tem dor. Ele transforma lágrimas em sorriso, Ele transforma vergonha em dupla honra. Essa é a porta que Deus tem reservado para a tua vida. Então entra nela. Eu sou a porta. Aí ele vai parar, porque o cortejo para naquele momento. E aí ele vai dizer algo para ela: não chores. Só que o termo aqui, não chores, compadecer, significa sentir nas entranhas uma dor interna que move a ação. Vou repetir. Quando ele está dizendo para essa mulher: não chores, e se compadece dela, ele está dizendo: olha, eu estou sentindo nas minhas entranhas uma dor que está me movendo a uma ação. Olha o que Jesus está dizendo para ela, gente. Jesus não está sendo indiferente à dor dela. E às vezes nós passamos por situações de dor, Cláudia, que nós achamos assim: será que Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? E Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: não é que Ele está indiferente à sua dor, Ele está sentindo o que você está sentindo. E hoje Ele está dizendo: não chores, porque eu sou a solução que você precisa na tua vida. Eu sou a solução. Não chores. Fala para o teu irmão que está do teu lado assim: Jesus não é indiferente à sua dor. Enquanto alguém está sendo paga para chorar, para ganhar dinheiro em cima da dor daquela mulher, Jesus está falando: ainda que as pessoas estão lucrando com o seu fracasso, eu não estou indiferente à tua dor. Eu vim aqui nessa noite somente para mudar o quadro e mostrar que você tem um plano e um propósito de Deus na sua vida. E Ele está dizendo: hoje é a noite que Ele quer transformar o choro em sorriso de alegrias essa noite. Aí Jesus fala: não chore. Aí o versículo 14 vai dizer que Jesus vai se aproximar do caixão. Aqui tem algo interessante, porque ninguém poderia tocar no defunto, porque se você toca no morto, você fica impuro. Só que o termo vai dizer que Jesus toca no esquife, na caixa, no caixão. Caixão não é igual esses caixões nosso, bonito, caro a beça. Fica sem pagar o teu plano funeral para tu ver. Vai saber o valor real dele. Mas o texto diz que Jesus toca no esquife.
Isso aqui mexeu comigo. Por quê, Rudney? Os coveiros estão levando ele para onde? Para o cemitério. Só que Jesus toca no esquife. E quando Jesus toca no esquife, olha aqui com o texto, olha o texto, estou pregando o texto. Quando ele toca no esquife, os que carregavam pararam. Está todo mundo indiferente à dor daquela mulher. Jesus chega, fala para ela: não chores, eu estou sentindo o que você está passando. Eu estou sentindo a sua dor. Ele toca e quem carrega o defunto, porque quem está carregando está falando: não tem mais jeito, não tem esperança, é o fim, acabou. Mas ele está falando: eu estou chegando para intervir e dizer: ainda tem jeito, ainda tem solução, não é o fim, ainda há esperança para o teu futuro. Ele chegou, tocou, e quem está carregando o defunto para. Porque tem até pessoas que já decretam o fim da nossa história. Mas Jesus é o único que fala: a tua história não termina desse jeito, a tua história não vai acabar dessa forma, eu vou dar continuidade à tua história. O toque de Jesus tem a ação de paralisar pessoas que estão decretando o seu fim. Você pode dizer para essa pessoa: fique tranquilo. Fala para ela: fique tranquilo. Jesus vai paralisar a ação de pessoas que já decretaram o fim da tua história. Quando ele toca, o texto está dizendo que foi depois. Não, o toque de Jesus é imediato. Tem coisas que Deus até poderia: obrigado, meu filho, agora fez o papel de filho. O texto poderia dizer que foi depois, mas o texto está dizendo que foi imediatamente. Jesus tocou e o quadro parou. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: fique tranquilo, vai ser amanhã, vai ser hoje. É hoje que Deus vai paralisar a ação do inimigo contra a tua vida. É hoje que Deus vai paralisar a ação daqueles que estão carregando o final da tua história. É Deus dizendo: a tua história não acaba por causa dos homens, a tua história vai ter continuidade, porque hoje estou paralisando a ação deles. É hoje, não é amanhã. Aí parou. Aí eu acho lindo a palavra, porque o texto vai dizer que depois que ele toca, os que carregavam paravam. E Jesus agora diz, Jesus agora mais uma vez vai liberar uma palavra. Jesus mais uma vez vai produzir um milagre por causa da palavra. Porque ele vai dizer: jovem, levanta-te. Em algumas traduções você vai ver que, deixa eu ver se é aquela ali, está no 14? No 15? Bota o 15 para mim aí. Isso. Jesus vai falar o seguinte, no capítulo, no 14, Jesus vai dar uma ordem: jovem, levanta-te. No 15, Jesus vai, o Lucas, que está escrevendo o texto, vai falar morto. Algumas traduções vai estar escrito defunto. Olha isso aqui, gente. Jesus está falando o quê? Jovem, levanta-te. Mas Lucas, ele faz a questão de colocar morto, defunto. Aqui tem algo interessante, porque a palavra que Jesus está dizendo é: jovem, se levanta. Só que Lucas está dizendo: e o morto sentou. E aí eu te pergunto, gente: morto senta, gente? Eu nunca vi. E nem quero ver. Se alguém quiser ir, fique à vontade. Mas eu nunca vi. Seria algo inédito para a minha vida. E eu pedi a Deus na conferência para me ver algumas coisas inéditas. Vai que vai que o morto senta, gente. Sei lá. Fique em paz, Deus. Só que Jesus está liberando mais uma vez uma palavra. Eu
Eu falei que no primeiro milagre Jesus liberou uma palavra. No segundo, Jesus mais uma vez libera uma palavra. Olha isso aqui. A importância da palavra de Deus. Porque às vezes a gente busca tantas coisas. Meu amigo da academia. Às vezes a gente busca tantas coisas. Mas o que a gente precisa é de uma palavra. A gente quer tanta coisa, mas Deus, através de Jesus, nessas duas histórias, está dizendo: uma palavra é suficiente. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, mas eu quero te dizer, uma palavra de Deus é suficiente nessa noite para a sua vida. A palavra de Deus é suficiente. Você não precisa de outras coisas, você precisa da palavra do Senhor. Porque não tem como Deus liberar uma palavra e você permanecer do mesmo jeito. Não tem como você dizer: eu recebi uma palavra, William, de Deus e permaneci do mesmo jeito. Não, porque ele estava morto. Quando Jesus falou: jovem, levanta, automaticamente ele se levanta e senta. Aqui tem uma palavra que eu liberei para o meu filho, porque agora ele já está se achando muito pregador. Porque ele falou assim: não, eu estou recebendo convites aí para pregar. Eu falei: meu irmão, tu começou agora, jovem. Chegou agora, já quer sentar na janela. Calma. Porque a ordem das coisas é se levanta. Ele estava deitado, agora ele se levanta e senta. É a ordem natural. É um ditado que a gente sempre fala aqui: quem não senta para ouvir não pode se levantar para ensinar, não é isso? É a ordem que Jesus está dizendo. Ele se levanta, estava deitado, ele se posiciona e senta. Porque uma ordem de Jesus é suficiente para mudar posicionamento de situações que nós achamos irreversíveis. E eu vou liberar isso aqui para a tua vida. Se prepare, porque Deus vai liberar palavras que vai mudar situações, que vai posicionar coisas, que vai dar direcionamentos para situações que você tem vivido na tua casa. Uma palavra que Deus mandar hoje vai mudar coisas na sua vida. Se prepara para o tempo que Deus está estabelecendo para a tua casa, que Deus está estabelecendo para a tua família, porque tem novos posicionamentos sendo produzidos por causa da palavra de Deus. Deus está falando aqui que tem milagres que vão começar a acontecer com posicionamentos dentro da tua casa. Eu não sei se você está preparado nessa noite, mas Deus está dizendo: se prepara para viver um tempo de milagre, onde posicionamentos começarão a acontecer dentro da tua casa. Aí ele senta. Primeiro, Jesus toca. Segundo, Jesus libera uma palavra. Agora olha o que o texto está dizendo: que depois que o jovem senta, o jovem começa a falar. Olha como Deus é poderoso. Alguém que estava morto, alguém que estava caído, meu amigo, só que agora está sentado e está falando. Porque Deus sempre vai evidenciar o milagre que Ele vai fazer na tua vida. Se prepare, porque vai ter som, teu milagre. Eu vou profetizar para a tua vida: se prepare, porque o teu milagre vai ter som, vai ter barulhos. Se prepare, porque vão ouvir do milagre de Deus na sua vida. Se prepare, porque vão ouvir o que Deus está fazendo na sua história. Como aconteceu? Não sei, porque milagre não se explica, só vive. Milagre não tem explicação, é Deus que faz e pronto, acabou. E eu quero crer, e eu estou crendo, eu voltei cheio dessa conferência, que Deus vai fazer milagres na casa de muita gente. Deus vai levantar pessoas, Deus vai levantar aqueles que estavam caídos, que já tinham decretado o seu fim, e vão levantar para a glória de Deus. Não sei você, mas eu creio que a minha casa está sendo levantada pela palavra do Senhor. Eu não sei se você recebe isso aqui, mas os meus filhos serão levantados para a glória do Senhor. Se você crê, já começa a liberar uma palavra para a tua casa, já libera uma palavra para os teus filhos, já libera uma palavra para a tua família nessa noite. Eu creio nesse posicionamento que Deus está dando para as nossas casas. Deus está movendo coisas e a gente não percebe, mas Deus está se movimentando ao teu favor. É por isso que você não pode parar, é por isso que você não pode retroceder, porque enquanto você está andando, está chorando, Deus está se movimentando.
Aí Deus, o milagre começa a falar. Aí o versículo vai continuar dizendo. Ele se senta, começa a falar. E eu acho lindo isso aqui. Porque o texto vai dizer, e Jesus entregou a sua mãe. Olha isso aqui, William. Estava no esquife. Todo mundo carregando. Possivelmente, a gente que já perdeu alguém, quando estamos levando a nossa dor, andamos ao lado do caixão. Só que o texto está dizendo que Jesus toca no caixão, ele se levanta, senta, começa a falar. Jesus olha o cuidado de Jesus. E às vezes a gente não percebe isso. Jesus operou o milagre, o menino já está de pé, o menino já está vivo. Só que Jesus tem a preocupação de colocar o milagre nas mãos da mulher. É Deus dizendo, se prepare porque o milagre vai chegar nas tuas mãos. Se prepare porque há um milagre reservado da parte do Senhor para a tua vida. E Deus está dizendo, eu vou entregar nas suas mãos. Eu vou entregar nas suas mãos o milagre. Aí a gente finaliza. Aí o versículo continua. Versículo 16. Porque o texto vai dizer, e todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Aí é Deus dizendo para nós aqui nessa noite, o que você está passando, o teu momento de luto, o teu momento de dor, não é por um acaso. O momento que você está passando nessa noite só tem um objetivo, o quê? Glorificar o nome do Senhor. Se prepare porque aquilo que você está vivendo vai se tornar um grande testemunho e pessoas vão glorificar ao Senhor por intermédio da tua vida. Alguém vai virar e vai falar, como pode? Como pode acontecer isso, Esther, na tua vida? Não sei, mas o nome do Senhor está sendo glorificado na minha situação. O que era para a morte, Deus está transformando em vida. O que era para dar errado, Deus vai falar, vai dar certo. O que era para ser só dor, Deus está falando, estou mudando o quadro de vergonha para dupla honra nessa noite, porque o teu milagre vai glorificar o nome do Senhor.